O ano é 253. O Império Romano está sendo atacado de todos os lados. Inúmeras tribos germânicas ameaçam o Império, invadindo, penetrando às vezes profundamente no território romano, saqueando cidades ao longo do seu caminho. Para piorar a situação, a peste acaba de eclodir, uma doença muito agressiva que repentinamente acomete as pessoas, matando milhões no Império Romano. E como se isso não fosse suficiente, havia novamente, como tantas vezes, guerra com o poderoso inimigo eterno no leste, o Império Persa. Em 252, os persas, sob Shapur I, haviam derrotado um exército romano na Batalha de Barbalissos, e como consequência, o caminho para a província da Síria estava agora aberto. Os persas sassânidas procederam para invadir a província e até mesmo cercaram a impressionante e bela cidade de Antioquia em 253 ou 254. A cidade foi eventualmente capturada e 100 mil romanos naquela cidade foram mortos. Sob esse cenário incrivelmente terrível, um homem chamado Valeriano foi proclamado imperador em 253. E este imperador teve um destino muito estranho, um destino mais incomum em toda a história do Império Romano. Neste vídeo, vamos tentar descobrir o que aconteceu com o imperador Valeriano. Muitos imperadores na história de 1500 anos do Império Romano tiveram destinos incomuns. Muitos deles morreram em batalha. Alguns foram assassinados. Outros morreram de causas naturais. Mas raramente o destino de um imperador romano gerou mais relatos diferentes do que supostamente aconteceu com o imperador Valeriano. O que torna este imperador tão único e trágico é que ele foi um dos poucos imperadores a ter sido capturado por um exército inimigo, nomeadamente pelos persas sassânidas, sob Shapur I, em 260 de 100. Outro evento semelhante aconteceu após a Batalha de Manzikert, em 1071 do 100, quando o imperador Romanos IV foi capturado pelos turcos Seljuk. Mas, de acordo com alguns relatos, Valeriano não foi tratado de forma tão amigável pelos seus captores como Romanos foi, porque supostamente ele não foi apenas capturado, mas humilhado ou, ainda pior, executado de maneira mais horrível. Uma conta é mais brutal e insana que a outra. Disse, por exemplo, que pelo resto de sua vida após ser capturado, Valerian teve que servir de escabelo para Shapur I, de modo que Shapur pisaria em suas costas todas as vezes antes de montar um cavalo. Em outra conta, após sua morte, ele foi esfolado, e sua pele transformada em um troféu e exibida na principal sala do trono persa. Em outra conta, isso aconteceu enquanto ele ainda estava vivo. Em outra conta, ele teve que engolir ouro derretido. Basicamente as coisas mais horríveis que você poderia imaginar. Mas será que isso é tudo verdade? Todas essas contas diferentes, afinal, não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, o que realmente aconteceu com o imperador Valeriano é uma daquelas figuras históricas, trágicas, que ganhou uma péssima reputação pelo que aconteceu com eles, negando completamente tudo que veio antes. O mesmo se aplica, por exemplo, ao imperador Valente, cujo único erro fatal foi em Adrianópolis. Viria a definir como o mundo o veria e se lembraria dele, negando completamente tudo o que ele fez antes. E apenas lembrando dele como o mau imperador que perdeu em Adrianópolis. Isso, é claro, por exemplo, também se aplica a Romanos IV, que é, injustamente, muitas vezes apenas lembrado como o cara que perdeu na Batalha de Manzikert. Agora pode ser surpreendente para você que Valeriano era, na verdade, um imperador bastante capaz, quando se tornou imperador em 253, proclamado pelos soldados, como era comum na época. Mas, na verdade, confirmado pelo Senado, ele imediatamente fez de seu filho Galieno co-imperador. Agora, essa ação por si só merece elogios, porque, como se viu, Galieno seria um imperador extremamente capaz que conseguiu reinar por impressionantes 15 anos
naquele tempo louco no meio da crise do terceiro século, uma época em que o Império Romano quase caiu, e Gallieno iniciaria algumas reformas incrivelmente importantes que garantiriam a sobrevivência do Império Romano. E fronteiras do Danúbio, enquanto ele mesmo resolveria os problemas do leste. E de fato, esse plano funcionou muito bem por vários anos, de 255 a 257. Valeriano conseguiu repelir os persas da Síria, restaurando novamente essa província ao controle romano. Muitas vezes é esquecido o quão bem-sucedido Valeriano realmente foi inicialmente. Mas mesmo enquanto ainda lutava contra os persas, os godos romperam o Danúbio e conseguiram penetrar na raça, chegando até mesmo até a Ásia Menor. Ao de ouvir essas más notícias, Valeriano recuou para o oeste para enfrentar os godos. Ele conseguiu deter o avanço deles, mas não conseguiu ir mais longe, porque pouco tempo depois os persas começaram a avançar novamente. Assim, Valeriano teve que retornar e seguiu para Antioquia, onde defendeu a cidade contra mais ataques dos persas. No oeste, enquanto isso, seu filho Gallieno conseguiu repelir várias incursões germânicas em Gália, fortificando muitas cidades e até garantindo uma aliança com a tribo germânica dos Marcomanos. Então, as coisas não pareciam mais tão ruins em 257. Mas, infelizmente, como eu disse antes, o Império Romano não tinha apenas que combater inimigos de fora, mas também um inimigo muito mais mortal de dentro. Enquanto tudo isso acontecia, a praga de Cipriano eclodiu e estava matando milhões em todo o Império Romano. E assim aconteceu, e isso também é frequentemente esquecido ou injustamente deixado de fora, que o exército de Valeriano, em algum momento enquanto estavam no leste, foi infectado com a praga. Então, quando Valeriano chegou à cidade de Edessa para protegê-la contra os persas em 259 ou 260, uma porcentagem bastante alta do exército romano já havia sido morta pela praga. O restante do exército que ainda estava vivo provavelmente não estava no melhor estado, enfraquecido ou ainda muito doente. Aqui existem novamente múltiplos relatos do que aconteceu depois. Em um relato, na verdade não houve batalha, mas o imperador, vendo que muitos de seus homens haviam morrido pela praga, pensou que suas chances de vencer contra os persas nesse estado eram muito pequenas. Então ele decidiu negociar com Shapur. Assim, ele foi adiante com uma delegação para negociar, mas Shapur usou essa situação a seu favor e capturou o imperador junto com todo o seu séquito, ou seja, com outros altos funcionários e generais romanos. Em outra conta, houve realmente uma batalha, e os romanos enfraquecidos, claro, não tiveram chance. No estado em que estavam e perderam nesta versão, Valeriano foi então capturado junto com todo o seu séquito e uma parte considerável do exército romano sobrevivente. Esta segunda versão é a que o próprio Shapur propagou e mandou inscrever em vários lugares. Mas, claro, qual versão é verdadeira não é fácil descobrir, porque, como podemos imaginar, sendo propaganda, faria muito mais sentido para Shapur afirmar que os romanos foram completamente derrotados do que admitir que eles já haviam sido derrotados anteriormente pela peste. Mas, claro, isso é muito difícil de dizer, uma batalha realmente pode ter ocorrido. De qualquer modo, muitos romanos morreram. Se morreram pelos persas ou pela peste, provavelmente importava pouco para eles. E então, não importa o que aconteceu, Valerian foi capturado em 260 por Dalmor-Passon. Este evento é praticamente incontestável. É muito provável que tenha acontecido, porque logo após esse evento, muitos usurpadores
surgiram em todo o Império Romano, com os quais Galienos teve que lutar. E isso provavelmente não ocorreria se Valeriano não fosse capturado. Agora, existem relatos diferentes sobre o que aconteceu depois que Valeriano foi capturado. Um relato é do historiador romano Eutrópio, que viveu na segunda parte do quarto século. Ele escreveu que Valeriano, citação, foi derrubado por Shapur, rei da Pérsia, e logo depois, feito prisioneiro, envelheceu em uma escravidão ignominiosa entre os partos. Fim da citação. Nada sobre ser feito de escabelo, nada sobre ser executado de maneira horrível ou outras coisas terríveis acontecendo com ele. Outra fonte, que era muito mais tendenciosa, foi do escritor cristão Lactâncio, que também serviu como conselheiro inicial do imperador Constantino. Agora, Lactâncio não apenas odiava os persas com grande fervor, mas também Valeriano, porque sob Valeriano ocorreram perseguições anticristãs, e então Lactâncio, sendo ele mesmo um cristão, é claro que queria pintar Valeriano na pior luz possível. Em 257, Valeriano emitiu um édito junto com Galieno exigindo que a citação: aqueles que não veneram a religião romana devem reconhecer as cerimônias romanas. Fim da citação. Claro, a maioria deles se recusou a fazer isso. E assim, em 258, Valeriano e Galieno emitiram outro édito exigindo a pena de morte para quem se recusasse a aderir à antiga religião romana. Santo Cipriano de Cartago foi assim executado em 258, assim como alguns outros clérigos cristãos. E, portanto, não deveria nos surpreender que Lactâncio, escrevendo sobre Valeriano, que havia infligido grande dor à comunidade cristã, não era absolutamente neutro e, por isso, provavelmente inventou a história sobre as muitas humilhações que Valeriano teve que suportar antes de ser brutalmente executado, ou que sua pele foi posteriormente transformada em um troféu e relatos semelhantes, que são todas variações do mesmo clichê. Eusébio, outro escritor cristão, tinha coisas semelhantes a dizer sobre Valeriano, sem surpresa, mas o relato muito mais neutro de Eutrópio não deveria nos surpreender, porque Eutrópio não era cristão e possivelmente era pagão. Então vemos novamente como a propaganda pode ser poderosa, e que nunca devemos acreditar cegamente em tudo que ouvimos sobre os imperadores romanos. Sempre temos que verificar primeiro a fonte que escreveu isso, e por que ele escreveu isso, e só então podemos interpretar o que lemos sobre esses imperadores. Os estudiosos modernos realmente acreditam que é muito mais provável que sim, Valeriano foi capturado junto com alguns soldados e altos funcionários, mas que ele foi tratado muito bem, de acordo com um estudioso chamado Turaj Daria, que se especializa em história iraniana. Shapur I enviou Valeriano e parte de seu exército para a cidade de Bishapur ou Gundishapur, onde viveram em condições relativamente boas. Shapur usou os soldados restantes em planos de engenharia e desenvolvimento. Band Caesar, que é a barragem de Caesar, é um dos remanescentes da engenharia romana localizada perto da antiga cidade de Susa, que se origina exatamente do tempo do cativeiro de Valerian, portanto dos 260. De acordo com um relato interessante do estudioso muçulmano inicial Abu Hanifa de Nawari, Shapur estabeleceu os prisioneiros de guerra em Gundishapur, mas até mesmo libertou Valerian após a construção de Band-e-Caesar, a barragem de Caesar. O que é super interessante, porque se esse fosse o caso, e Valerian realmente foi libertado após ser um prisioneiro de guerra, então o que aconteceu com Valerian após sua libertação? Ele morreu no caminho, ele talvez até conseguiu chegar ao Império Romano. Valerian não é mencionado novamente mais tarde de ser visto no Império Romano, mas quem sabe, afinal ele pode ter sido um homem velho por este tempo, em 260, idade P. 100. Afinal, Valerian já tinha 61 anos de idade. Então, ele pode estar em seus últimos 60 anos, ou até mesmo no início dos 70. Talvez ele tenha escolhido ficar na Pérsia, não querendo enfrentar a recepção hostil no Império Romano.
Ou talvez ele tenha tentado voltar, mas morreu no caminho. A história de Valeriano é absolutamente fascinante, porque mostra que nunca devemos acreditar nas histórias loucas que lemos sobre os imperadores romanos antes de verificar as fontes. E também mostra que o preconceito e a propaganda estão sempre em ação. O que quer que tenha acontecido com Valeriano, se ele passou o resto de sua vida em cativeiro confortável, ou se ele realmente de alguma forma voltou para o Império Romano, talvez com uma nova identidade, ou seja lá qual for o caso. Podemos excluir com um alto grau de certeza que ele foi usado como um banquinho ou que ele foi transformado em um troféu. Essas coisas rendem ótimas histórias macabras, mas não muito mais do que isso. Se você gostou deste vídeo, considere apoiar este canal via Patreon ou através da associação do YouTube, porque é o seu apoio que torna este canal possível. Eu ficaria profundamente grato. Muito obrigado e, claro, gostaria de agradecer a todos que apoiam o Maiorianos. Vocês são incríveis. E se você quiser aprender mais sobre a crise do terceiro século, pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se você quiser aprender mais sobre a praga de Cipriano, pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias tibiago e bene valete.